Não sei se vocês, assim como eu, já perceberam que alguns animes mais antigos envelheceram muito mal. Principalmente aqueles que começaram a passar lá por volta dos anos 80. E não sei se você já percebeu, mas que esses animes em questão, eles tinham uns episódios mais lentos, um pouco mais arrastados. E hoje em dia os animes são muito mais coloridos, dinâmicos, explosão pra tudo quanto é lado. E no vídeo de hoje nós vamos estar conversando como a produção dos animes foi mudando ao longo do tempo, dos anos 80, lá com Cavaleiros do Zodíaco e o Dragon Ballzinho, até os dias de hoje com My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Haikyuu. Então, sem mais delongas, eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Nos anos 80, a adaptação de um mangá para o anime significava basicamente era esticar o máximo que se era possível de uma cena para que ela se encaixasse dentro de um episódio de anime ali nos seus 20 minutos. Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, adaptava uma luta de 2 capítulos do mangá, e isso era feito prolongando principalmente diálogos e cenas e momentos específicos que transformavam uma cena que no mangá era uma página em 5, 10 minutos de alguma coisa acontecendo dentro da animação, o que tornava o anime extremamente lento e pouco produtivo nos dias de hoje, mas que naquela época era extremamente aceitável e funcionava muito bem, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tinha tanto acesso ao material original que era o mangá. Outra coisa que era muito usada nos anos 80 e 90 era a repetição de cenas. Isso servia também para ganhar tempo de tela enquanto se adaptava menos coisas para impedir de que a animação alcançasse o mangá, porque normalmente quando um anime é adaptado, o mangá ainda está em produção. É muito difícil, não é comum a gente ver um mangá finalizado se tornar uma animação. Acontece, mas é um pouco mais raro, principalmente quando a gente pensa nos shonens em que a gente está acostumado a assistir. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Death Note, Full Metal Alchemist, que inclusive tem 2 animes exatamente por causa disso, Naruto, One Piece, enfim. Inclusive essa questão de repetição de cenas, eu recentemente reassisti Dragon Ball Z inteiro, do primeiro ao episódio 291. E tem uma cena na luta do Trunks com o Goten, lá no torneio de artes marciais da saga Buu, onde a gente vê a Videl impressionada com a capacidade dos dois de lutarem, mesmo sendo tão crianças, e a cena dela impressionada é repetida se eu não me engano, 3 ou 4 vezes no mesmo episódio. E ali a animação ganha 30 segundos em cada um dos momentos, ou seja, 1 minuto e meio repetindo a mesma cena. É onde os estúdios de animação ganhavam tempo para estender um episódio o máximo possível, para deixá-lo o mais dinâmico possível e ao mesmo tempo mais lento possível sem desagradar o público. E é exatamente isso que Dragon Ball Z fez já lá nos anos 90. Além de prolongar os diálogos, ele também começou a prolongar lutas, momentos de transformação, momentos chaves, como a transformação do Goku Super Saiyajin 3, que deve durar, 3 quadros no mangá, dura 2 minutos dentro do episódio de transformação. A fusão do Gotrunks também é algo que é muito rápido, que deve ser muito rápido no mangá, e ela tem ali seus 2 minutos ali de transformação. Então o anime ele esticava o máximo que dava a corda dentro de um volume de mangá, precisando adaptar menos episódios do mangá por esse prolongamento de cenas e diálogos, para permitir que o mangá, para impedir que a animação chegasse no mangá. Inclusive, Dragon Ball Z talvez tenha sido um dos primeiros a criar sagas fillers. Não fez igual Naruto e Bleach, que criou saga de 50 episódios. Não, criou 2 saguinhas ali de 5, 10 episódios cada uma. E tá bom, só para deixar o mangá dar uma respirada e voltar para a adaptação normal de sempre. Mas falando em fillers, chegamos nos anos 2000, onde quem reinava eram One Piece, Naruto e Bleach. Exatamente para impedir que a animação alcançasse o mangá e deixar a série mais dinâmica, os episódios mais dinâmicos, eles passaram a adaptar mais capítulos de mangá dentro de um único episódio,
deixando o ritmo da série um pouco mais acelerado, deixando mais dinâmico e deixando o povo mais animado para assistir a série. Mas em contrapartida vieram os fillers, sagas enormes, gigantescas, como por exemplo os quase 80 episódios que Naruto teve entre a luta do Sasuke, que é o último momento do Naruto clássico, até o início de Shippuden. Foram quase 80 episódios de pura enrolação, só para permitir que o mangá se distanciasse um pouco da animação. E assim como Bleach também teve a saga dos Bounties, que eu já tentei assistir umas 4 vezes, e é simplesmente impossível, de tão insuportável que é aquela saga. E Naruto colheu os frutos fazendo muito filler, muito filler. Metade do Shippuden é filler, só para vocês terem noção. E aqui vai um adendo para a geração dos anos 2000, que é One Piece. One Piece é um anime que surgiu lá no final dos anos 90, se eu não me engano, que já usou do filler, da enorme quantidade de fillers, ele tem bastante fillers, mas para evitar, ele voltou a usar a prática lá de Dragon Ball, arrastar diálogo, arrastar algumas cenas, aumentar a reação de personagens, tornando assim o anime, deixando o anime com menos fillers, mas um pouco mais arrastado. E enfim, chegamos dos animes mais recentes e que trabalham de uma forma completamente diferente. Esses animes como Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academy e Haikyuu evitam trabalhar com fillers. Eles até têm algumas cenas ali um pouco mais arrastadas, mas os estúdios de animação começaram a enxergar que era muito melhor você fazer uma produção de altíssima qualidade e dar uma pausa entre uma temporada e outra e parar com essa sequência de episódios semanais, como vinha acontecendo desde lá dos anos 80, e One Piece continua repetindo isso até hoje. É um feito enorme de One Piece manter esse tipo de produção, que eu particularmente gosto muito. Mas animes como Demon Slayer e Jujutsu Kaisen hoje vem com uma temporada de ali de seus 12, 24 episódios mais ou menos. Solo Leveling também trabalha assim. Então vem uma pausa entre a segunda e a terceira temporada, dando um hiato enorme, dando a possibilidade dos estúdios trabalharem com mais calma e dar mais qualidade ao produto final, e também permitir que o mangá se estenda, ficando um pouco mais longe do momento em que a animação apresenta. E a evolução dos animes não foi acompanhando somente a indústria. O público foi evoluindo junto, os fãs evoluíram junto. É muito fácil você ver uma criança hoje dos seus 10, 12, 13 anos tentar assistir Dragon Ball Z e ver que o anime é extremamente arrastado, falar que o anime é ruim, que o anime não funciona, que ele é muito lento. E é verdade, se a gente comparar a forma como, principalmente Cavaleiros do Zodíaco, que eu considero talvez o anime que envelheceu pior de todos, ele era produzido de uma forma mais lenta, porque eles não tinham tantos recursos para fazer uma adaptação como é feita hoje em dia. E eles tinham uma demanda de episódios semanais. E para impedir que o anime alcançasse o mangá, era feita essa extensão, como eu vinha dizendo. De qualquer forma, a geração atual está acostumada com coisa muito mais frenética, com coisa muito mais rápida. É uma geração que cresceu com Reels, TikTok e Shorts, que a cada 1 minuto precisa de um novo estímulo. Então os animes, as animações têm a obrigação de serem mais dinâmicas do que elas eram antigamente. Mas isso não quer dizer que os animes antigos sejam ruins. Eles só eram produzidos de uma maneira completamente diferente de hoje em dia. E eu quero agora saber a opinião de vocês. Qual é o tipo de sistema de adaptação que era feito que vocês mais gostam? Hoje em dia, com animações extremamente bem elaboradas, mas com um hiato de um ano e meio, 2, entre uma temporada e outra, ou episódios semanais com séries mais arrastadas e contendo enormes fillers insuportáveis, ou séries extremamente arrastadas com episódios semanais, mas sem fillers e com lutas intermináveis e às vezes até cansativas. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, se inscreva no canal e curta que eu tô voltando. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!